Viktor Emil Frankl, um psicólogo no campo de concentração. Viktor nasceu no dia 26 de março de 1905 em Viena. Desde pequeno, ele já se interessava pela psicologia e pelos trabalhos de Freud, a quem aos 16 anos enviou uma carta. Freud não só o respondeu, mas também pediu para que ele continuasse escrevendo e eles passaram então a se corresponder. Aos 19 anos, enviou a Freud um artigo chamado A Mímica da Afirmação e Negação, que estava sendo publicado na Revista Internacional de Psicanálise da época. Em 1927, fundou e dirigiu uma revista sobre psicologia individual, criando vários centros de ajuda para jovens carentes da periferia de Viena. Na época, os índices de suicídio eram alarmantes, pois a população estava inquieta com a chegada da Segunda Guerra. A taxa de desemprego também era preocupante e os jovens estavam muito expostos a enfermidades morais e psicológicas. O trabalho foi um sucesso, e mais centros foram abertos em várias cidades e países. Ganhou a adesão de várias personalidades da época e vários psicólogos passaram a atender os pacientes de forma gratuita para auxiliar no problema. O índice de suicídio na época, segundo os jornais, baixou a praticamente zero. Dr. Frankl, assim, começa a ser reconhecido como importante profissional em vários países. Mais tarde, Viktor rompe com Freud por não acreditar que a pessoa humana é capaz de caminhar pelo mundo sob a força dos impulsos. Depois disso, ele começa a desenvolver alguns dos pontos mais importantes da sua teoria psicológica, onde diz que o ser humano ele é responsável, livre e tem consciência da sua responsabilidade. Juntou-se a Alfred Adler, sentindo que a proposta da psicologia individual estava bem próximo de sua concepção de homem. Anos depois, foi destituído como herético, juntamente com 2 outros membros, porque suas ideias incomodavam Adler. Viktor Frankl é um homem admirável. Ficou 3 anos preso no campo de concentração e com todos os problemas que ele viveu, inclusive de perder a primeira mulher grávida, ele conseguiu criar uma abordagem que ficou conhecida como a valorização da vida. Um dos exemplos que nós sempre vemos sobre o Dr. Frankl eram suas perguntas relacionadas aos seus pacientes, os prisioneiros. E ele sempre perguntava o motivo que eles não se suicidavam. E as respostas eram sempre parecidas. O amor ao filho, a fé espiritual, tanto espiritual, mas também relacionada que um dia aquilo ia acabar. E ele fazia essas perguntas porque na época dos campos de concentração era costume as pessoas que não aguentavam mais aquela dor se suicidarem nas cercas elétricas. Viktor Frankl foi um prisioneiro psicólogo que viveu 3 anos num campo de concentração dos nazistas. Porém, ele não ajudava os nazistas, e sim aos judeus. Lá, no campo de concentração, ele viu pela primeira vez o seu livro sobre logoterapia ser destruído. A sua mãe foi vista por última vez sendo conduzida a um campo de gás e ela estava feliz e cantando os salmos. O seu pai, ele nunca mais teve notícias, porém dizia que estava sempre com ele em espírito. Os índices de sobreviventes no campo de concentração era de 29-1. E o Dr. Frankl, ele tinha uma enorme razão para continuar vivendo, que era escrever os seus livros e reencontrar a sua esposa. O Dr. Frankl tirou como lição que nós, seres humanos, podemos passar por qualquer sofrimento, desde que nós tenhamos um sentido para a nossa vida. Viktor Frankl criou a 3ª corrente psicológica vienense. A primeira foi Freud, a segunda Adler e a 3ª Frankl. Frankl trabalhava com os pacientes, com os presos, o sentido da vida. Ele ressuscitava os sonhos, a esperança dos presos, tornando assim o sofrimento mais suportável. Em 1984, Frankl visitou o nosso país, fez uma palestra em Porto Alegre. E aconteceu um fato curioso. Desde o final da guerra, ele não tinha mais notícias do que aconteceu com Tilly, a sua primeira esposa, morta nos campos de concentrações. E um familiar dela se aproximou e contou o que aconteceu. Ela disse que estava com ela no momento em que ela veio a morrer e entregou para Frankl uma medalhinha que ela havia falado: se você encontrar Frankl, entregue isso aqui para ele e diga que eu amo muito. Então a gente vê como o nosso país também fez parte da vida de Frankl. Vamos ver uma entrevista dada por Viktor Frankl. Dr. Frankl, what is the difference between people who are able to pick themselves up, get over life's problems, and those who are not? The decisive factor is decision.
the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being, which is a human being. I wish to act in accord with heredity and environment, owing what I become to them, but also, if need be, in spite of the worst conditions. This is exactly what you could watch and witness under severe, extreme conditions of stress or of tragic conditions. Just think of people living for several years under the worst conditions of a prisoner of war camp. You see, the only message I can deliver is a principle that I have adopted. I well remember throughout the days I had to spend in Auschwitz. Victor, the chances are very, very low and small. Probably you will be sent to the gas chamber. And still, there is nobody who can guarantee me and convince me with 100% certainty that I shall not survive but end in the gas chamber. As long as I have no guarantee that I will have to die within the next days, I continue behaving and acting as if I would spare this fate.